Estamos de volta e já estamos vendo o Vinícius Mecenas ao vivo. Vinícius, um crime que nos surpreendeu, movimentou a tarde de hoje. O médico endocrinologista de 46 anos preso enquanto estava ali em atendimento. Queria que você, por favor, explicasse quais crimes ele deve responder, a quantidade de homens que denunciaram ele. Foi crime sexual de fato, né, Vinícius? Boa noite. Oi, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Exatamente, a Polícia Civil Sergipana agiu rápido nessa investigação que não é de agora. As denúncias começaram a chegar a partir do início desse ano, na verdade. Ao todo foram 2 pessoas vítimas desse médico endocrinologista que praticou atos libidinosos, ou seja, crimes sexuais. Então, assim, ele chegou aqui na 2ª Delegacia Metropolitana de Aracaju por volta das 3, 4 horas, chegou a ser ouvido, né? Como ele tem aí o nível superior, ele precisou ser transferido para uma outra unidade policial, mas a prisão preventiva já foi decretada. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Carlos Antônio, delegado responsável, inclusive, por esse processo, né, investigatório, porque, assim, como foi que vocês tiveram, de fato, conhecimento? As vítimas chegaram, fizeram um boletim de ocorrências, na prática foi dessa forma que vocês souberam desses crimes sexuais, considerados, inclusive, estelionatos sexuais? A operação deflagrada Hipócrates, ela foi iniciada a partir de uma vítima que procurou a delegacia no mês de abril e relatou, né, que teria sido, de alguma forma, violentada, né, contra a sua dignidade sexual, quando, em meio à consulta, o médico começou a fazer algum tipo de procedimento que não era normal, que não era comum. Um médico endocrinologista, né, não seria comum. E aquela vítima, em seguida a ser atendida, né, pelo médico, ela veio até a delegacia, né, prestou seus esclarecimentos, na verdade, a sua declaração, e a partir de então nós começamos a investigar. E começamos a seguir o médico e ver quais situações poderiam ocorrer, e em seguida uma segunda vítima, estranhamente de uma outra clínica, mas que se tratava do mesmo médico. Então essas 2 vítimas com declarações muito semelhantes, o modus operandi muito semelhante, né, em que esse médico endocrinologista fazia esse tipo de consulta do paciente que, de alguma forma, constrangia, né, e violentava. Né, que é preciso dizer que esse crime também é chamado de crime de estelionato sexual, que é quando a vítima, ela de alguma forma sofre a violação sexual mediante fraude. Inclusive, é bom que se fique claro que não se trata aí de um estupro, mas sim de atos libidinosos. Mas na prática, o que foi que houve nesses atendimentos? Teve situações de masturbação, inclusive? As vítimas relatam em suas declarações que havia algum tipo de masturbação e, inclusive, havia também, mexia nos órgãos genitais da vítima, né, alegando ser parte do procedimento. Perfeito. Importante que se frise também em relação à conduta de tudo isso, né? Ele chegou a ser ouvido aqui, ele explicou a situação, permaneceu no direito de ficar calado? Ele, no momento da sua prisão, ele foi interrogado, né, foi-lhe facultado o direito constitucional em permanecer em silêncio, e ele, juntamente com seu advogado, exerceu esse direito constitucional em permanecer em silêncio. Todavia, os elementos de informações que até então foram colhidas, eles são elementos suficientes, por exemplo, para que o Ministério Público desse o parecer favorável e o juiz concedesse a prisão preventiva que foi cumprida na tarde de hoje. Quais seriam os crimes, portanto, que ele vai responder? O crime se chama violação sexual mediante fraude, que é justamente essa conduta de que em algum momento aquela vítima, aquele paciente, acreditando, né, tratar-se de uma consulta, sofre ali contra a sua dignidade sexual. A gente está mostrando aqui porque a própria polícia, né, através da Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, pediu esse apoio e esse reforço, porque até agora 2 pessoas tiveram coragem, né, de chegar e fazer, portanto, a denúncia. E o que eles podem ter, esse medo é isso, né, que outras pessoas também possam ter sido vítimas desse médico endocrinologista que atua em algumas clínicas particulares ali na região central da cidade, porque muita gente se sente até coagida e constrangida de chegar e até efetuar a denúncia. Eu acredito que é isso que vocês têm ciência, né? É importante notar que as vítimas, elas na verdade eram do sexo masculino entre 20 e 30 anos.
Então, esse público, muitas vezes, de alguma forma, se constrange, né? Por relatar isso a outra pessoa. Então, outras pessoas podem ter sofrido do mesmo fato criminoso e não terem vindo à delegacia. Então, nós reforçamos esse convite às pessoas que podem ter sido, de alguma forma, podem ter sofrido esse tipo de crime a respeito desse método, que procure a 2ª Delegacia Metropolitana para que nós possamos formalizar e que, se porventura outras vítimas possam ter sofrido o mesmo quanto à sua dignidade sexual, os mesmos crimes, né, quanto à sua dignidade sexual, elas possam ver a resolução do caso e processar criminalmente quem cometeu esses atos. Então, a Mariana está no estúdio e também quer ter uma interação com a gente. Mariana, fica à vontade. Ô Vinícius, a gente tem uma informação através da direção da Secretaria de Segurança Pública, o Lucas Rosário. Ele me disse que essa investigação começou em abril, cerca de 3 vítimas. Como você bem relatou, pede o apoio da imprensa para que a gente tenha, né, de repente, outras informações, outras vítimas que possam entrar em contato com a polícia através do 181. Eu preciso adiantar que não fomos autorizados a mostrar a imagem dele aqui, deste médico endocrinologista de 46 anos, por uma questão jurídica. Mas a polícia pode sim nos adiantar outros elementos que podem ajudar a essas vítimas relatarem para a polícia o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com o nosso compromisso comercial aqui, Vinícius, e sigo com você rapidinho. Vamos voltar ao vivo agora com o repórter Vinícius Mecenas. Homens de 20 a 30 anos, alvo de um médico endocrinologista, aí de acordo com a polícia, que cometia crimes sexuais. O Vinícius, no momento da prisão, ele estava em atendimento e mais, o que é que as vítimas, possíveis novas vítimas, devem fazer? Perfeito. Por questões jurídicas mesmo, a gente não vai conseguir exibir, a Mariana falou isso, né? A questão da foto dele, para que as pessoas, né, vejam quem seria a pessoa e até se foi vítima desse profissional, né, que busque, portanto, as autoridades policiais. Mas, dito isto, como que as pessoas que foram vítimas podem aí ter essa noção de que este profissional é dessa especificação, né, da endocrinologia, de 46 anos, como que elas podem associar, portanto, esse cidadão? A partir do momento que ela pode ter sofrido, pode ter sido vítima, né, desse crime, ela sabe as características do suposto autor. Então, ela pode procurar a 2ª Delegacia Metropolitana e aqui vai ser apresentado um termo de reconhecimento, para que ela possa, de repente, identificar que aquela pessoa foi o suposto autor do crime a qual nós estamos investigando. E quando vocês chegaram na clínica particular em que ele estava lá, né, exercendo o seu trabalho, ele estava em atendimento na hora? Como foi, portanto, essa abordagem? Ele estava, no momento, em atendimento, e aí foi informado mesmo que se tratava de um cumprimento de um mandado de prisão preventiva. O mesmo, sabendo dos seus direitos, ali permaneceu até ser conduzido até a 2ª Delegacia Metropolitana. Perfeito. Normalmente, né, às vezes, esse tipo de prática pode também estar associado a questões de transtornos mentais, algum tipo de surto, né? Mas quando vocês fizeram, portanto, essa oitiva, né, nessa conversa com eles, ele disse sofrer algum tipo de problema mental, ou ter tido algum tipo de surto para ter praticado esse tipo de ato? Houve uma certa explicação em relação a isso? Veja, como ele, em termos de interrogatório, permaneceu em silêncio, ele não relatou nenhum tipo de informação a respeito disso, mas acreditamos que não há. Até porque, ao longo do processo, se porventura ele alega esse tipo de problema, né, haverá um incidente de insanidade mental que será, porventura, solicitado pela defesa. Perfeito. Ou seja, a prisão preventiva foi decretada, ele chegou até aqui a 2ª DM, foi transferido para a 8ª, salvo engano, né? E lá ele vai ficar, portanto, detido até a audiência de custódia, que deve ser amanhã. Exatamente. Ele será submetido amanhã à audiência de custódia, o qual o juiz que decretou a prisão avaliará, né, a necessidade ou não da manutenção do mesmo em regime preventivo de prisão. Para um processo de investigação como esse, foi em abril, né, que chegou nesse primeiro momento a primeira denúncia. Então, de lá para cá, até sair esse mandado, expedir, né, esse mandado de
de prisão, houve aí uma construção de provas, é um trabalho refinado, né, da polícia, de passar de fato o pente para construir, né, esse arcabouço de provas para levar ao judiciário, que é quem determina, portanto, essa prisão. Veja, esse crime, na verdade, alguns crimes que acontecem em ambientes muito particulares, por exemplo, numa clínica ou até mesmo num consultório, é muito difícil nós chegarmos, às vezes, a alguns elementos de informações. Todavia, as vítimas, de forma muito coincidente, em locais distintos, em clínicas distintas, elas pareciam até, assim, se a gente não observasse a investigação, parecia até que elas combinaram as declarações. Então, você consegue ver um mesmo modus operandi. Então, assim, essa circunstância, né, alencada a outras, por exemplo, uma das vítimas, ela conseguiu gravar parte do momento em que estava sendo consultada, né, e aconteceu os abusos. Então, assim... E na imagem tinha o que exatamente? Não, na verdade é um áudio. Ela gravou o áudio, o médico, né, relatando que seria ali um ato atípico, né, que ele estava fazendo e tentando justificar aquele ato. Então, para ela já ir munida, né, da gravação desse áudio, foi um primeiro contato que ela teve com ele, já foi uma consulta reincidente? Não, na verdade, ao longo da consulta, né, ela foi percebendo, a vítima foi percebendo que aquilo não era um comportamento normal, corriqueiro. Então, assim, o que foi acontecendo naquela consulta, a vítima se viu, né, na possibilidade de alguma coisa estranha e ali começou a fazer uma gravação do áudio. Muito obrigado pelas informações. Mariana. Vinícius, continuo com você, tá? Eu estou recebendo a informação aqui da Secretaria de Segurança Pública dizendo que novas vítimas estão entrando em contato com a polícia. E é claro que a gente agradece isso. Um homem de 46 anos, médico endocrinologista, suspeito de crimes sexuais contra pacientes homens entre 20 e 30 anos de idade. Ô Vinícius, esse médico, né, de acordo também ainda com a informação da direção da SSP, ele pegava na parte íntima desses pacientes, é difícil até de explicar, até o final, se é que você me entende, até que chegasse ao fim aí esse homem. Qual é a desculpa que ele dava, hein? Porque um médico endocrinologista, e a gente é muito ignorante, né? Eu me incluo nisso mesmo, a gente não sabe, a gente não entende sobre anatomia, a gente não entende como é que funciona um atendimento médico. Então um médico pede para você tirar a roupa, normalmente a gente acredita, né? Ainda mais ali está se falando de 2 homens, quem vai imaginar? Até para que outras vítimas identifiquem o que é abuso. Eu deixo você com essa pergunta, Vinícius. O que é abuso para o delegado? O que é que um paciente, um homem entre 20 e 30 anos, que foi atendido por um médico endocrinologista no centro de Aracaju, o que ele pode ter passado para que ele pense agora, eu acho que isso era um abuso e eu pensei que fazia parte do procedimento, para ver se a gente ajuda a polícia a encontrar novas vítimas. Mas só um minutinho, Vinícius. Novas vítimas de médico endocrinologista estão entrando em contato com a polícia. Então eu queria, por favor, Vinícius, que o delegado explicasse para a gente. Se um homem, enfim, né, com essas características de 20 a 30 anos, foi atendido no centro de Aracaju, o que é que pode ter sido considerado abuso para que essa pessoa fique atenta? Perfeito. A Mariana disse, de acordo com as informações da própria SSP, que mais ligações estão chegando de pessoas denunciando esse próprio médico, porque possivelmente foi vítima de algum tipo de enredo impróprio. Então, dito isto, algumas dessas informações também condizem de que o toque, a consulta, o atendimento nas partes, nos órgãos genitais desses homens, era desde o início da consulta até o final, até o senhor falou da questão da masturbação, até uma possível ejaculação. Chegou a ser dito isso? Em algumas declarações, as vítimas elas reconhecem que acontece, na verdade, essa situação, né? E, inclusive, chegar até os finalmente, na verdade, da ejaculação. Diante desse contexto todo, né, como é que a gente pode identificar? Porque
No caso dele, é um profissional de 46 anos, um médico endocrinologista. A partir de que ponto a gente é possível entender toda essa circunstância para a gente saber se de fato aquilo que ele está fazendo com o corpo da pessoa, com o nosso corpo, é um abuso ou não? É preciso ter muito cuidado, Lucas. Eu agradeço até a pergunta. É preciso ter muito cuidado até para que não possa haver um tipo de má interpretação a respeito de outros profissionais, né? Mas, assim, existem algumas condutas que elas fogem, né, do comum, do normal. E é essas condutas que o Código Penal, que o processo penal, que protege, né, a dignidade sexual das pessoas. Então, se porventura a vítima, naquelas circunstâncias, viu que está fora do que é comumente, né, praticado, né, às vezes até por outros profissionais também, deve procurar a polícia, até para a polícia fazer uma análise e poder trazer essa informação. Perfeito. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí, portanto, pelo trabalho. E como ele disse, né, era um momento ideal até para parabenizar essas duas primeiras vítimas que tiveram essa audácia e essa coragem para chegar, portanto, à unidade e fazer a denúncia, porque se não fossem elas, a gente que até agora não sabia nem que tudo isso estava acontecendo em relação a esse profissional e tantas outras vítimas seriam, portanto, enquadradas nesse tipo de contexto. Então, Mariana, a dica é essa, caso você tenha sido vítima desse profissional médico, endocrinologista, 46 anos, que atua ali por clínicas particulares na região central da cidade e que você, se tiver aí entre 20 ou 30 anos, denuncie, porque o momento é agora. Muito obrigada, Vinícius, pelas informações.